capítulo 9. Eu vou ler dos versículos de 1 a 7, que trata de um momento em que Jesus tem um encontro com um cego de nascença. É um texto muito conhecido. Eu vou pedir para colocar na outra versão, revista atualizada. Isso, obrigado. Vamos ler. Você pode ler comigo bem forte? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Amados, por que os discípulos perguntaram a Jesus se aquela cegueira fora por consequência do pecado dele ou dos seus pais? É porque os judeus acreditavam, muitos deles, que um bebê pudesse, ainda que no ventre da sua mãe, fazer alguma coisa que ofendesse a Deus, que isso fosse pecado. Também eles acreditavam que o pecado do pai seria transferido para o filho, ou da mãe para o seu bebê. Havia ainda entre os judeus quem cresce que a alma de uma pessoa, ao morrer, ela migrava para um feto, e portanto, se aquela alma fosse de alguém ruim, alguém que tivesse pecado, o bebê nasceria com a marca produzida por um defeito, que seria a sua marca de pecado, de consequência para toda a vida. Agora, eu quero pedir que você se coloque na condição daquele cego de nascença. Aquele homem ouviu a vida inteira que ele nascera assim por causa do seu pecado, ou do pecado de seu pai, ou do pecado da sua mãe, e ele viveu a vida toda marcada com o pejo do pecado como consequência da sua cegueira. Coloque-se no lugar desse homem que tinha não apenas a deficiência física da cegueira, mas a sua alma era corroída pelo sentimento de menos-valia, pelo peso da culpa, pelo peso que lhe fora imposto pela religiosidade, pelo senso comum, cego dos que estavam ao seu redor, pela falta de misericórdia e compaixão. Imagine-se aquele cego de nascença, crescendo como criança, ouvindo que ele era cego por causa do pecado que ele cometeu no ventre da sua mãe, ou que ele era consequência do pecado dos seus pais. Se quando criança, muitas vezes sofremos bullying por ser gordinho, magrinho, cabeçudo, pé grande, branquelo, negro, imagina aquele cego de nascença crescendo com o pejo de estar assim, de ser assim, por causa do pecado. Deus te amaldiçoou, é por isso que você é assim. Amados, aquele homem trazia uma marca
marca muito mais séria na sua alma do que nos seus olhos. A pergunta dos discípulos deu a Jesus a oportunidade de operar uma extraordinária cura naquele pobre homem, porque não era apenas a cegueira que o seu corpo carregava, mas também a tristeza e menos-valia, que era uma ferida aberta na sua alma. E Jesus, ele demonstra compaixão por aquele homem. Veja que o texto começa dizendo que foi Jesus quem viu o cego, e passando Jesus, viu o homem cego de nascença. Amados, não foram os discípulos que chamaram a atenção de Jesus, foi Jesus quem viu. Aprendemos com isso que Deus nos vê e se compadece de nós quando vivenciamos as nossas limitações e o nosso sofrimento. Se você crê em Deus, creia que Ele existe e Ele se compadece de você. Jesus quer curar aquele homem. Ele olha para aquele homem cego de nascença, Ele se compadece e Ele quer curar aquele homem. E Ele vai fazê-lo. Mas antes de Jesus tocar naquele homem, nos seus olhos, e fazê-lo voltar ou passar a enxergar, antes de Jesus dar uma ordem e aquele homem passar a enxergar, Jesus, antes de curar a deficiência, aquele homem da deficiência física, Jesus quer curar aquele homem primeiro da sua alma ferida, enferma, adoecida. O versículo 3, Jesus respondeu aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora imagine você carregando com você esse peso de opressão, de que ao longo de toda a sua existência você conviveu, de que a sua cegueira, a sua deficiência física é por causa do teu pecado ou do pecado dos teus pais, mas agora Jesus, o Messias, o que curou, o que ressuscitou, o que fez andar o coxo, o que trouxe à vida o filho da viúva de Naim, agora Ele, o Mestre, diz para você: não foi por culpa dele, não por causa dos pecados dele, não por causa dos pecados de seus pais, mas foi assim para que se cumprisse a vontade do Pai. Eu não sou culpado. Eu não preciso mais ter raiva dos meus pais, porque não foram eles os responsáveis por eu nascer assim. Imagine-se no lugar daquele homem. Essa palavra de Jesus, amados, ela arranca de dentro dele a dúvida, a tristeza que lhe consumiu a vida toda. O peso de culpa deixou naquela hora, pois ele ouviu do Senhor o que ele mais precisava ouvir: inocente. Imagine-se sendo acusado de algo que você não cometeu, e tantas foram as vozes dizendo que você era culpado, que por fim você também passou a acreditar que fosse. Mas agora vem aquele que tem a autoridade, que conhece o coração, que sabe os pensamentos antes que eles cheguem à boca para serem produzidos como palavras, e diz: não foi pecado dele. Que libertação, que sensação de liberdade. Não é por causa do meu pecado, não preciso me ressentir mais contra os meus pais, eles também foram vítimas dessa ignorância. Mas nós vivemos num mundo decaído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mau comportamento nem sempre é punido. Portanto, pessoas inocentes às vezes também sofrem. Aquele homem não sofria por causa do pecado dele nem de seus pais,
Mas Deus tinha um propósito de permitir que aquele homem estivesse sofrendo. Diferente do que alguém possa pensar, então Deus é um sádico que se agrada de ver o sofrimento do outro? Não. O sofrimento é consequência do pecado, sim, mas o pecado da humanidade que começou lá com nossos pais Adão e Eva. Que responsabilidade tem uma criancinha andando no banco traseiro do carro, sem estar na cadeirinha, sem estar com o cinto de segurança, e o pai dirigindo? Inconsequentemente, precisa dar uma freada, a criança é arremessada contra o para-brisa do carro e acaba se tornando tetraplégica. E que responsabilidade tem Deus nisso? Sim, amados, pessoas inocentes às vezes sofrem, mas o caso deste homem, diz Jesus, para que se manifeste nele as obras de Deus. Meu irmão, se isso que você está passando, Deus tem permitido, é um propósito de Deus, e o propósito de Deus sempre é para que se manifeste em você as obras de Deus. Se Deus eliminasse o sofrimento sempre que pedíssemos, nós o seguiríamos em busca de conforto e conveniência, não por amor, não por devoção a Ele, mas infelizmente é isso que tem sido mais pregado por aí, não é? E que arregimenta milhares de pessoas que querem um Deus de prosperidade para si. Se Deus existe, Ele tem que resolver o problema agora. Ainda mais que eu entreguei aquela oferta, ainda mais que eu fiz parte daquele ciclo de oração, ainda mais que eu subi o monte 7 vezes, eu jejuei 21 dias. Independentemente das razões do nosso sofrimento, queridos, Jesus tem o poder de nos ajudar a lidar com isso. O sofrimento, as adversidades, as provações, as privações, elas servem para nos capacitar para vencermos obstáculos ainda maiores. Aqueles que são profissionais da educação física estão aqui a nos ensinar que quando alguém vai à academia ou vai exercitar os seus músculos, o que é que acontece? Eu vou falar numa linguagem da ignorância e não da técnica, porque eu não sou professor de educação física, mas naquilo que me foi orientado, temos aqui 2 que podem me corrigir. Os músculos, o tecido, ele é rompido, ele é ferido, para que então ele possa se regenerar e tornar-se mais forte. E é por isso que a gente vai criando o chamado músculo. Não, a gente sempre teve músculo, é que o músculo vai se tornando maior, mais exercitado. É preciso então que ele sofra, é preciso que o corpo sofra, para que então ele possa ser enrijecido e capacitado para enfrentar adversidades maiores. É por isso que quando a gente vai na academia, principalmente quando vai na primeira semana, o que a gente mais sente é o quê? Dor. E a gente sente dor porque a gente é masoquista. Os professores de educação física são sádicos, que estão lá a colocar uma carga maior sobre o nosso esforço, para nos ver sentir dor, chegar no dia seguinte e dizer: ai, ui. Da mesma forma não é o nosso Deus. O nosso Deus permite a adversidade, permite os problemas, permite as crises, permite as dificuldades, permite as tragédias, porque com o propósito dele vai nos fazer alguém mais capacitado para coisas grandiosas que ele quer realizar através de nós. Independentemente das razões do nosso sofrimento, Jesus tem o poder de nos ajudar a lidar com isso. Quando a gente chega no dia seguinte na academia e reclama da dor com o preparador físico, o que ele faz? Não, peraí, tem uma pomadinha aqui, vem cá, deixa eu fazer uma massagem, vai passar, é assim? O que ele faz? Vamos lá, vamos embora, deixa de manhã. O que você fala lá, meu filho? É mais ou menos isso, né?
Hein, Birão? Olha a preguiça, vambora. Aqui tá doendo nada, vambora. Vamos. É assim? Tem incentivo. Quando você sofre de uma doença, de uma tragédia, uma deficiência, tente não perguntar: por que isso aconteceu comigo? Ou o que eu fiz de errado, meu Deus? Em vez disso, peça a Deus que te dê forças para o julgamento e uma perspectiva mais clara sobre o que está acontecendo, de modo que você não caia numa depressão, de modo que você não entre em colapso, de modo que você não se entregue ao sofrimento, mas que você supere para se tornar alguém mais capacitado e um instrumento para a glória de Deus. E não importando o que aconteça, creia que Deus tem propósito em tudo, pois está escrito que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, creia, Ele está no controle. Ele te ama incondicionalmente. Ele se importa com você. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele não quer curar apenas o seu corpo físico. Ele não quer apenas te dar uma solução para o desemprego. Ele não quer apenas operar um milagre, mas te dá sentido para existir. Ele quer te dar sentido para viver, e para viver em paz, para viver com equilíbrio, para viver com satisfação, sabendo que você importa para Ele e que Ele te ama. Jesus primeiro curou o interior daquele homem, para somente depois partir para a necessidade exterior daquele homem. O que é que você está procurando? Você está procurando a cura do diabetes? Você está procurando um milagre para o teu desemprego? Você está procurando um milagre para a situação financeira? Você está procurando um milagre para a cura? Jesus primeiro quer curar o teu interior. O texto diz que 10 leprosos buscaram Jesus, e Jesus deu a mesma palavra aos 10: vão e se mostrem ao sacerdote. Enquanto eles foram, perceberam que ficaram curados. Quantos voltaram para agradecer Jesus? Só 2. Voltam para agradecer Jesus. Eu te pergunto, é demais pensar que os 8 que não voltaram, que os 8 que não se expressaram em gratidão, tiveram sua vida transformada para melhor dali para frente? Certamente que não. Por quê? Porque ficaram com a cura do físico, mas continuaram com a malignidade do egoísmo, da ingratidão. Então Jesus se volta agora para este cego, e o texto do versículo 6 diz que Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos daquele cego. A palavra traduzida aqui por lodo, no grego em que foi escrito esse texto, é pelos, que significa barro ou barro molhado. Porque quando a gente pensa em lodo, a gente não pensa em barro, não é verdade? A gente imagina Jesus cospe no chão, pega lá e faz um lodo. Naquele tempo o chão era de terra, água, forma o quê?
barro. Quando a gente pensa em lodo, a gente pensa em alguma coisa. Quando eu pelo menos penso em lodo, me remete à ideia de um charco, né? de um brejo, né? Me lembra Belfor Roxo, quer dizer, não. Belfor Roxo, para quem não sabe, era conhecido como como é que é? Belo Brejo, né? Velho Brejo, Velho Brejo. Então não é lodo aqui, é barro, ou barro molhado. É terra e saliva formando barro. Devemos nos lembrar que quando Deus vai criar o ser humano, Ele faz o corpo do ser humano do quê? Do pó da terra. Mas é apenas um corpo inanimado. Diz o texto de Gênesis que depois de formado o corpo do pó da terra, o Senhor sopra nele a alma vivente, vida. Água, te lembra o quê? Vida. Saliva só existe porque existe o quê? Água. Jesus é o Logos, a palavra, a vida. Jesus cospe, faz um barro molhado e unta os olhos daquele homem com esse barro molhado. Quem aqui já foi numa olaria? Quem aqui já viu um oleiro fazendo um jarro, uma panela de barro? Alguém já viu? Quantos aqui já viram? Tem uma roda em que ele fica tocando ali. Há outros mais avançados que tem aquele mecanismo sendo tocado por um motor elétrico, né? Em baixa rotação. E ele tem um pote cheio de barro. E é barro molhado. Porque tem barro e tem barro molhado. E aquele barro molhado, ele pega uma porção daquele barro e ele coloca no meio daquela roda, daquele disco. E ele então vai começar a manipular aquele barro. E quando ele coloca ali e começa a manipular, ele não fala com ninguém. Você já viu o oleiro falando com barro? Barrinho, barrinho, barrinho do meu coração, vou te formar num lindo jarrão. Você já viu algum oleiro, enquanto está ali trabalhando barro, conversando com barro? Você já viu o oleiro, enquanto está ali para fazer o barro dizendo para o oleiro: ó, já que o senhor me pegou, chegou a minha vez, eu quero ser um jarro bonito, hein? Não me faz aí um alguidar, um troço qualquer, eu quero ser jarro de flor. Você já viu isso? Claro que não, o barro não fala. Não é verdade? E enquanto o oleiro está trabalhando naquele barro molhado, ninguém, de tantos quantos estejam olhando ele fazer o seu trabalho, sabe o que vai sair dali. Pode sair um jarro, pode sair um vaso para a planta, pode sair uma caneca, pode sair uma bacia, pode sair uma tampa para alguma coisa, pode sair um monte de coisa. E enquanto estamos vendo o oleiro manipular, nós não temos noção do que vai sair dali, do que vai se tornar aquele pedaço de barro. Quando Jesus, ele misturava a argila, veja aí no texto, ninguém falou. O texto diz que Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. E eu imagino que todos que estão ali agora estão perplexos, estão parados, estão olhando, estão em silêncio. E estão imaginando o que é que ele vai fazer. Ninguém fala. Amados, quando o Senhor está trabalhando, Ele é o único que sabe o que Ele está fazendo. O barro não pergunta. O barro não diz o que ele quer ser. Ele apenas se deixa ser trabalhado pelo oleiro, que é o Senhor. Tem barro aqui hoje? Você está sentindo sendo amassado?
Quando o Senhor está trabalhando, Ele é quem sabe. É por isso que a palavra do Senhor diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. Quando Jesus então coloca o barro molhado nos olhos daquele cego, Jesus agora vai dar uma ordem àquele homem, que eu, se estivesse ali, ia ficar estupefato ao ouvi-lo. Sabe o que Jesus diz? Agora, cego, vai até o tanque de Siloé e lava os teus olhos. Eu iria perguntar: mas mestre, ele é cego, como é que ele vai achar o caminho? Mas mestre, ele é cego, as ruas estão cheias de gente, o senhor não vai mandar nenhum de nós ir com ele, não? Jesus não mandou ninguém levá-lo. Jesus não mandou ninguém ir com ele. Jesus não mandou nenhum dos discípulos indo à sua frente com ele, segurando o seu ombro para indicar-lhe o caminho. Quando Jesus enviou o cego com barro nos olhos para andar pelas ruas de Jerusalém até o tanque, amados, Ele não enviou ninguém. E tudo que Jesus faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele disse, tem um propósito. Há algo que Ele quer nos ensinar aqui, e é que devemos procurar pela fé e não por vistas, que o homem só deve andar pela palavra de Deus e não por aquilo que ele pode ver. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e somente os que crerem verão a glória de Deus. Jesus não manda aquele cego sendo guiado por ninguém. Aquele cego tem que andar indo por fé, ele tem que ir por fé, ele tem que obedecer. Ter fé é obedecer o Senhor. Você tem obedecido? Aquele homem foi primeiro curado no seu interior. Aquele homem primeiro foi liberto do peso que o comprimia, que o sufocava, que era terrível sobre ele, doente na alma, carregando o peso da culpa de, por causa do seu pecado, ou da culpa do pecado dos seus pais. Ele era assim. Jesus diz: não é nada disso, seja livre desse peso. Quantas são as pessoas que estão carregando consigo pesos terríveis na alma, pessoas que estão encasteladas, pessoas que estão escondendo-se das outras, pessoas que não estão nem saindo de casa. Quem sabe alguém que está me ouvindo agora pelo rádio, porque se sente envergonhado, envergonhada por uma coisa que se sente culpado. Jesus quer curar o teu interior primeiro. Jesus quer libertar você dessa prisão primeiro. O que aprisionava aquele homem, muito menos que a falta de visão física, era a cegueira espiritual, era a cegueira moral, era a crença equivocada a respeito da razão da sua limitação. Quando Jesus envia o cego, ele tem que andar não por vistas, ele tem que andar por fé, ele tem que andar por obediência. Se você não tem disposição para andar por fé, se você não tem disposição para andar por obediência, não fique esperando o milagre de Deus. Deus pode operar um milagre, Ele operou muitas vezes e ainda hoje opera. Mas você quer ter tua vida transformada, ou você quer ter tua vida mudada? Tem gente que era pobre e ficou milionário, mas a vida não foi transformada. Tem gente que era enfermo e ficou curado, mas a vida não foi transformada. Tem gente que era enfermo, ficou curado e morreu e foi para o inferno. Não houve transformação. Jesus não quer dar a você a cura desse mal físico pelo qual você se sente atormentado.
Mais do que isso, Jesus quer te dar salvação, vida eterna e significado para continuar a existir na face da terra. Jesus não disse o que aconteceria. Ele apenas mandou aquele homem ir e lavar-se, e por causa da obediência e da fé, aquele cego ficou curado. Pensa sobre isso. Talvez eu estou falando agora com alguns ouvindo esta mensagem pela rádio, e você carrega consigo uma mazela. Talvez você esteja carregando consigo a mazela da perda do teu negócio, da bancarrota, da falência. E você tem vivido com o peso da sua culpa, da sua responsabilidade ou da responsabilidade de outros pelo que aconteceu. Eu estou falando com pessoas que são fruto de um relacionamento sexual desonroso e que nasceram por conta disso num ambiente de muita privação e que já sofreram bullying e a si mesmos têm se culpado e responsabilizado os seus pais. Eu estou falando com pessoas que estão sofrendo sob o peso da autocomiseração, da menos-valia. Para dizer para você, mais do que resolver a sua condição de física, de saúde física, de realidade social, de realidade material, o Senhor quer fazer você saber que Ele morreu naquela cruz para tornar você livre por toda a eternidade de toda e qualquer consequência do pecado. Ele veio a esse mundo para te dar vida e vida eterna. Ele veio a esse mundo para que você saiba que você é amado, você é amada incondicionalmente. Ele veio ao mundo para que você saiba que pelo sacrifício dele, ele valoriza você. Você tem valor inestimável para Deus. Não acredite nestas vozes que dizem que você não vale nada. Não acredite nessas vozes que dizem que por causa dos teus pecados você é indigno de receber a salvação, indigno de ser tornada filho de Deus. Não aceite estas vozes que paralisam você e te aprisionam em teu interior, incapacitando você para viver a vida plena e abundante que o Senhor prometeu. Nessa noite, assim como aquele cego, o Senhor quer dizer para você que essa adversidade, esse problema, essa dificuldade, esta crise não é para amaldiçoar, mas é para abençoar você, na medida em que você se submete a Ele e prossegue andando em fé e obediência, superando os teus limites, tal como aquele que vai à academia e se exercita no aparelho, fazendo a sua musculatura ser machucada, ferida pelo desgaste, mas que vai produzir uma regeneração que tornará aquele músculo muitas vezes mais fortalecido e o corpo fortalecido. Deus quer tornar você um vaso de honra e um instrumento da sua glória. Se eu estou falando com você e é Deus pela minha boca, e já tem aplicado ao teu contexto pessoal e particular de vida,
E você, tal como aquele cego, vai sair daqui para caminhar em direção ao tanque de Siloé, caminhar não por vistas, mas por fé, andar sobre as palavras do Senhor, sobre os princípios e valores estabelecidos por Deus. Em nome de Jesus, se ponha de pé no seu lugar, começa a falar agora aí, onde você está com Deus. Começa agora, tal como aquele que vai à academia, coloque a si mesmo em disposição perante o Senhor, para dizer para Ele: Senhor, fere, dói, machuca, mas eu creio que o Senhor me ama, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente, eu vou obedecer o Senhor, eu vou buscar o conhecimento da Tua palavra, eu vou andar pelos princípios e valores da Tua palavra, eu vou andar por fé e não por vistas, porque eu creio que o Senhor se importa comigo. O Senhor trouxe essa palavra hoje para renovar o meu ânimo, para colocar em mim um sentido novo e me dar sentido para existir e prosseguir. Eu vou em frente, porque o Senhor estará comigo, eu sei. Aleluia.